Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a aula de matemática no quarto termo da EJA, nos anos finais. Sejam todos muito bem-vindos. Peguem seus materiais aí, pegar uma caneta, lápis, borracha e um caderninho para fazer algumas anotações. Eu sou a professora Viviane, a professora de vocês hoje aqui no Centro de Mídias, tá certo? Vamos hoje para a aula de matemática. Eu preparei para vocês um conteúdo que ele é bem intuitivo, é um conteúdo que a gente faz muito, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, só que a gente não percebe que tem toda uma explicação para isso, tá certo? Olha aqui nessa telinha, ó, o nome da nossa aula hoje é razão. Vocês já devem ter visto isso em algum momento, tá? A razão, ela tem vários significados, mas aqui na matemática ela tem um bem especial. A razão trata-se da divisão entre duas coisas que você consegue associar ao número. Tudo que você consegue medir, que você consegue contar, associar um número, você pode fazer uma razão, tá certo? Então, olha lá, vamos para a nossa habilidade. A nossa habilidade é a 0907. No final dessa apresentação, vocês vão ter a descrição aí, professor, né, do que se trata. Mas o nosso objeto de estudo será a razão entre duas grandezas. Está lá junto com as proporcionalidades, tá certo? Então, hoje a gente quer compreender o conceito, vamos só conceituar a razão entre duas grandezas e falar um pouquinho sobre o que é isso, tá certo? Então, bora lá, ó. Vamos para a primeira anotação aí de vocês, depois vocês podem tirar um print. Lembrando que essa aula fica gravada aí no YouTube, vocês podem acessar também pelo repositório, tá certo? E aí, ó, vocês podem já tirar uma fotinho e colocar aí no seu caderno depois essa anotação. Então, o que é uma razão? Ó, aqui na matemática a gente fala o seguinte: razão é a relação, é a divisão entre duas grandezas. Já a gente vai escrever o que é a grandeza. E eu estou colocando aqui na matemática, ó, duas grandezas, A e B. Uma grandeza A e uma grandeza B qualquer, tá certo? Lembrando que a última não pode ser zero. Então, grandeza é aquilo que a gente dá número, não é isso? Só que a outra grandeza que você colocar aqui, a segunda, ela nunca vai ser zero, porque a gente nunca pode dividir por zero, tá certo? É crime aí na matemática quando a gente faz isso. Então, quando a gente tem uma divisão entre duas grandezas, A e B, nesta ordem, ó, do jeito que eu falar, eu quero fazer a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Então, a divisão é meninos por meninas. Se eu falar diferente, se eu mudar a ordem, a razão muda, tá certo? Por isso, vocês têm que grifar aí. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, né? Vocês têm que grifar aí a palavra ordem, deixar bem em negrito, porque precisa manter, tá? Em que elas foram dadas. E aí a gente escreve aqui na matemática desta maneira: A sobre B. Significa A dividido por B. Mas aqui no nono ano a gente já tem maturidade, a gente representa a divisão como uma fração, tá certo? Então vamos continuar. Eu quero saber quando que eu vou usar esse tipo de conceito. Para que serve razão? Para que a gente divide duas coisas? Tem dois motivos para você fazer isso. Quando você quer comparar, quando você quer saber quanto uma grandeza é maior que a outra, quantas vezes uma coisa aumentou ou diminuiu. Então, você pode usar a divisão. Por exemplo, a idade da Provivi é quantas vezes maior que a idade do filho dela. Então, você divide a idade da Pro pela idade do filho, você vai saber quantas vezes um é maior que o outro, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente usa aí, então, quantas vezes uma grandeza é maior que a outra. A outra possibilidade é quando a gente quer ver como que uma grandeza influencia no resultado da outra. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A velocidade média é uma coisa muito comum aí para quem dirige. Fala o seguinte, ó, que um carro está andando 60 km por hora. Significa que a cada hora que passa, ele anda 60 km. É uma razão. Veja, eu estou dividindo distância por hora. É uma razão. Tá certo? E aí, o que isso quer dizer para a gente? Significa o quê? Qual é a alteração que está acontecendo na distância quando o tempo vai variando? Por exemplo, se o cara andar 2 horas, então ele vai ter caminhado aí 120 quilômetros.
também é uma forma da gente usar. Quando você quer saber, então, quando uma grandeza influencia no resultado da outra, a gente também usa o conceito de razão. E aí, para terminar aqui o nosso conceito, a gente vai escrever também, deixa anotadinho, o que é uma grandeza, tá? É tudo que a gente conseguir medir, calcular, associar um número, contar, quantificar, tá certo? A gente pode chamar de grandeza. Beleza? Então, vamos fazer algumas atividades. Primeiro, eu vou fazer um exemplo aqui, deixa eu experimentar essa tela aqui, acrescentar uma telinha aqui para fazer uns exemplos para vocês. Então, por exemplo, qual é a razão entre o número de pessoas e o número de contaminados pela Covid, por exemplo, né? A gente pode escrever assim, ó, número de pessoas no total, né? E o número de contaminados. Veja, a razão ficaria assim, né? Digamos, se você tiver um total em valor aí, em número, por exemplo, a gente tem 2 milhões de habitantes, né? 2 milhões, vou escrever bilhões aqui, 2 milhões de habitantes, e desses 2 milhões, né, não temos quantos contaminados? Sei lá, tivemos 300 milhões de contaminados, né? 300 mil, desculpe. Então, aqui a gente tem uma grandeza, ó, uma grandeza de pessoas e uma grandeza de contaminados, tudo de pessoas. Então, a razão entre um e o outro é só você colocar um número pelo outro, na maneira que eu li, tá certo? É sempre assim, tá certo? Vamos para a próxima, então. Beleza, voltamos aqui, deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês, desculpa, pessoal. Então, olha aqui, vou fazer alguns exemplos, eu vou fazer 2, depois vocês vão ter um tempo para fazer mais alguns, tá certo? Em uma sala de aula, há 20 meninas. Opa, hoje eu estou com um problema aqui de anotações, né, de escrever nessa lousinha aqui. Quero que vocês me desculpem. Vamos voltar aqui para a caneta. Ó, em uma sala de aula, há 20 meninas e 15 meninos. Olha o problema. Determine a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Olha a ordem. Primeiro vem o valor associado às meninas. Depois vem o valor associado aos meninos. Como a gente escreve? Ó, é a fração. Meninas em cima e embaixo meninos. Qual é o número de meninas? 20. Pelo número de meninos, que é 15. Lembrando que quando a gente tem uma fração, eu olho para ela. Se eu ver que ela é simplificável, né, se ela é divisível, eu divido. Por exemplo, aqui dá para dividir em cima e embaixo por 5 e a gente reduz a fração. Então, 20 por 5 é 4 e 15 por 5 é 3. Então, a razão será 4 sobre 3. Ou seja, a cada 3 meninas, nós temos 4 meninos, não é isso? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui com muita cautela para não errar de novo a tela, né? Vamos lá, ó. Determine a razão entre o número de meninos e de meninas. Veja que eu inverti, ó. Agora eu quero saber primeiro os meninos e depois as meninas. A razão, ela também se altera. Por isso a ordem é importante. A gente escreve na ordem que lê e coloca aqui em cima agora ó, o número de meninos e embaixo o número de meninas. E aí faz a mesma divisãozinha, né? Divide por 5 em cima e embaixo para simplificar e a gente vai ter o inverso. Veja que inverteu, né? Na primeira a gente tem para cada 4 meninas, 3 são meninos, né? E para cada 5 na de baixo a gente tem cada 3 meninos, 4 meninas. Beleza? Agora a vez de vocês, vamos fazer um aí. Vou deixar essa tela limpinha para vocês tirarem um print. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu coloquei aí mais 2, letra C e letra D, para vocês fazerem a mesma coisa. Fiquem atentos na ordem que vai aparecer. Se precisar simplificar, vocês simplifiquem no final. Bora lá, ó. Em uma eleição, tivemos 650 eleitores. Ó, esse é o total de eleitores. Dos quais 300 votaram no candidato A. Determine a razão entre os que votaram em A, olha a ordem, entre os que votaram em A e o total de eleitores. Vocês vão ter aí 2 minutinhos para voltar para a gente aqui com a resposta. Já volto.
Voltamos aqui, pessoal. Então, agora vamos ver como que a gente representa esta fração, tá certo? Espero que tenha dado tempo para vocês anotarem aí, organizarem seus materiais. Então, ficou assim, ó, a razão entre. O que é a razão? A razão é a divisão, né? E aqui no nono ano, a gente representa a divisão como uma fração. Então, é a fração, né? A divisão entre a grandeza dos que votaram em A. Então, essa é a primeira, ó. Os que votaram em A. Vamos escrever assim primeiro, tá certo? Vocês não precisariam escrever isso, mas vamos fazer só para vocês ficarem mais familiarizados. Sobre o total, né? Total de eleitores. Então, veja, qual é o número que está associado aos que votaram em A, né? Quantos votaram em A? 300, então, em cima na fração, 300 pessoas, 300 eleitores votaram no A. E quantos eram esses eleitores, né? Qual é o total? 650. Repare, eu tenho agora, então, uma fração que significa de 650 pessoas, 300 votaram em A. Tá certo? E aí eu posso simplificar. O que é simplificar? Quando eu olho para a minha fração e percebo que ela é divisível em cima e embaixo pelo mesmo número, eu faço isso. Porque as frações, elas podem ser escritas de diversas maneiras. Então, a gente sempre coloca a menor delas, tá certo? A simplificada. Então, veja. Primeiro, dá para dividir em cima e embaixo por 10, ó. Todo número que termina com 0 é divisível por 10. Que é a mesma coisa que cortar um zerinho, não é isso? 300 dividido por 10 dá 30, ó. E 650 dividido por 10 é 65. Repare que ainda é divisível por 5. Todo número que termina com 0 e 5 está na tabuada do 5. Então, você faz mais uma vez, ó. E 30 dividido por 5 dá 6, não é isso? E 65 dividido por 5 dá 13, né? E agora eu percebo que não dá mais para dividir. Então, a razão que representa esta leitura são 6 13avos, que é como a gente lê. Significa que a cada 13 eleitores, 6 votaram no candidato A. Tá certo? Esse é o significado. Então, eu vou apagar aqui para vocês, pôr a resposta bonitinha, para vocês deixarem anotado aí. Então, para quem acertou, tá de parabéns. E nós vamos fazer outro agora, ó. Letra B. Na letra B, fala o seguinte: determine a razão entre os que não votaram e os que não votaram em A e o total de eleitores. Lembrando que a gente tem o valor de quem votou e o total de eleitores. Eu quero saber agora quem não votou pelo total de eleitores, tá certo? Mais 2 minutinhos e a gente já volta.
Voltamos aqui então, pessoal. Vamos ver como ficou? Ó, vamos lá. Determine a razão entre os que não votaram e o total de eleitores. Veja, nós temos 650 eleitores, né? Desses daqui, a gente vai retirar os 300 que votaram, né? E o que sobrou é o que vai ficar na fração na parte de cima. São os que não votaram. Então, ficou assim, ó, vou fazer aqui a continha. 0 tira 0 fica 0, 5 tira 0 fica 5 e 6 tira 3, 3. Então, 350 pessoas desse total escolheram aí o candidato A. Então, como vai ficar, ó, na nossa fração, tá certo? Ó, os que não votaram é a primeira grandeza, tá certo? Dividido por o total de eleitores, né? Os que não votaram sobre o total. Então, olha lá, ó. Quem não votou? 350 pessoas, 350 eleitores. E o total de quem votou? 650. De novo, a gente simplifica em cima e embaixo por 10, porque termina em 0, não é mesmo? E aí vai dar 35 sobre 65. De novo, eu simplifico aqui por 5, porque todo mundo terminou em 5. E aí, 35 dividido por 5, a gente vai ter 7, num total de 13, né? A mesma continha daqui de cima. 7, 13. Ó, para quem tem dificuldade em dividir, como eu dividi? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 65 dividido por 5. Como que eu penso? Quantas vezes o 5 cabe aqui no 6? Quer dizer, cabe no 6. Uma vez, né? Na tabuadinha do 5. Uma vez 5, 5 faz a continha de menos. 6 tira 5, sobra 1. Eu vou abaixar o outro número aqui, o 5. E quantas vezes o 5 cabe aqui no 15? 3 vezes, né? 3 vezes 5, 15, e não sobram nada. Então, ó, quando eu dividi e simplifiquei, tem esse total aí. O que significa isso? Significa que a cada 13 pessoas que votam, 7 não escolheu o candidato A, tá certo? Beleza? Vamos para o próximo, então. Aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação dessas ideias de razão, de comparação, tá certo? Quando é que a gente usa essas coisas? Na matemática e na vida pública, né? Nas coisas que acontecem aí. Uma dessas aplicações é na produção de maquetes, na produção de mapas, né? E nas escalas cartográficas, que é o que eu vou definir com vocês aqui, ó. Aplicação, escalas cartográficas. É uma, tá certo? Tem muitas aplicações. O que é uma escala cartográfica? É dada pela razão, e agora eu vou ter a ideia de comparação, quando você compara, né, as dimensões de um objeto no mapa e na sua vida real, sua dimensão real. Quer dizer, quando eu desenhar um mapa, ele tem ali uma ideia de quanto é na vida real aquela distância, naquele tamanho, tá certo? Digamos que eu tenho aqui um mapinha, ó, que a distância daqui, ó, do ponto A até o ponto B, lá no mapa está dizendo, né, numa cidade qualquer, lá no mapa está dizendo que tem 2 centímetros, né? Quanto vale isso na vida real? É nessa ideia que a gente vai aplicar, né? Se lá no mapa vale 2 centímetros, significa que na vida real eu vou andar quanto, tá certo? Esta é a ideia aí da gente utilizar as escalas cartográficas. Ó, neste caso, a gente escreve a razão desse jeito, ó, dimensão no mapa pela dimensão no real. O valor que está no mapa dividido pelo valor que está no real. Isso significa uma coisa, ó, isso significa quantas vezes a dimensão real foi reduzida para caber no mapa. Porque um mapa, ele representa exatamente o que é na vida real, só que num tamanho muito pequeno para caber num papel, por exemplo, tá certo? Então, ó, quantas vezes esta dimensão real, um prédio na vida real, uma distância entre uma cidade e outra, né, na vida real, quanto que eu vou ter que reduzir para caber ali dentro do mapinha. Então, lembrando que o número de cima vai ser o número do mapa e embaixo vai ser o número real, beleza? Vamos ver, então, essa representação numa aplicação. Olha um exercício aqui, ó.
Um mapa com escala 1 sobre 200.000 apresenta a distância entre P e Q igual a 8 centímetros. O que significa? Significa que lá no mapa, cada uma unidade no mapa representa na vida real 200.000 vezes. Significa, então, que o mapinha ele foi reduzido 200.000 vezes. O real foi dividido, né, por 200.000 para caber naquele mapa. Houve uma redução do que é grande, do que é a distância na cidade, seja lá do objeto que for, até caber no mapa de 200.000 vezes. É isso que significa, tá certo? Eu coloquei uma resposta aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui primeiro. E eu vou explicar como que vai acontecer. Esta é a razão que a gente pode escrever desta maneira aqui. Nas escalas, a gente usa esses 2 pontos, mas você pode representar assim. Cada um no mapa vale 200.000 vezes na vida real, tá certo? Então, ele quer saber se lá no mapa vale 8 centímetros, se eu aumentar aqui para 8 centímetros em vez de 1, quanto vai dar na vida real? Né? Quando você olhar no mapinha, 8 centímetros vale quantos na vida real? É esta a pergunta. Então, aqui a gente vai ter uma ideia. Se cada um no mapa vale 200.000 vezes menos, então, quando eu tiver 8, vai representar quantas vezes menos? Esta é a pergunta, tá? Então, repare que cada um eu aumentei 8 vezes. Então, a distância na vida real vai valer 8 vezes mais essa escala que está aí. Portanto, vai dar 8 vezes 200.000, né? E 8 vezes 200.000, como que a gente faz essa continha cheia de zeros? 8 vezes 2, 16, e acrescenta os zeros, não é isso? Soma todos os zerinhos aí na sua resposta. Então, conta de trás para diante, nós vamos ter aqui, 1.600.000 vezes. Vezes o quê? Que unidade de medida é essa? Veja que o problema está dizendo que é centímetros. Então, a gente tem 1.600.000 centímetros. Centímetros quer dizer que você tem 1 metro e que foi dividido em 100 partes, né? Cada unidade dessa vale 1 centímetro. Então, se eu quiser transformar centímetro em metro, eu vou ter que dividir por 100 aqui, para transformar. Porque, veja, 1.600.000 centímetros é muita coisa para a gente saber quanto vale isso, né? Vamos colocar numa unidade mais apropriada para tamanhos reais, né? Então, vamos lá, divide por 100. Como que divide por 100? É só simplificar os zeros, né, em cima e embaixo. Então, a gente vai ter aqui, 1600. Quantos zeros sobraram? 3 zeros, 16.000 metros, transformando em metros. 16.000 metros ainda ficou uma grandeza muito grande, né? A gente ainda pode diminuir isso daí. Então, o que eu faço? Eu posso transformar isso em quilômetro. Vocês lembram o que é quilômetro? Quando vocês tiverem na vida de vocês a palavra quilo, ela significa 1000. 1 quilo quer dizer 1000. 1000 qualquer coisa, tá? 1 quilocaloria quer dizer 1000 calorias. 1 quilômetro, né? Quilômetro, 1000 metros. 1 quilojoule tem 1000 joules. Então, a palavra quilo quer dizer 1000, só isso, tá? Então, 1 quilowatt quer dizer 1000 watts. Então, aqui a gente pode trocar, isso aqui não é a mesma coisa aqui, 16.000 metros, Então, a palavra 1000 eu posso trocar por quilo. Então, essa distância na vida real vai dar 16 quilômetro ou quilômetro, que é o que a gente reduz, tá certo? Então, veja, vou colocar aqui para vocês essa respostinha, do jeito que eu resolvi. O que significa? 1 no mapa por 200.000 no real. Significa que cada unidade no mapa equivale a 200.000 centímetros no real. Então, a continha que eu fiz, se é 1 no mapa e eu quero saber quanto que vale 8 centímetros, eu multipliquei por 8, 200.000 no real também. E aí a gente chegou a 1.600 milhões de centímetros, transformamos centímetros em metro, dividindo por 100, e por fim a gente trocou a palavra 1000 por quilo. Portanto, a gente tem aí que 8 centímetros é a mesma coisa que 16 quilômetros na vida real. Então, aí uma aplicação para escalas cartográficas e para o conceito de razão. É muito intuitivo, né? Eu espero que vocês tenham compreendido essa ideia, mas a gente faz muito. Vou deixar na telinha para vocês tirarem um print enquanto eu me despeço de vocês. Eu agradeço pelo encontro da gente aqui e volte, sempre tem aulas dessas para vocês aqui no EJA, tá certo? Um beijo e até a próxima, pessoal.